Eu quero falar para você aqui algo muito forte. Muitas pessoas iam até o Senhor Jesus, no passado, e obviamente continua vindo até hoje. Mas, lendo os evangelhos, eu identifiquei 3 tipos de pessoas que iam até o Senhor Jesus. 3 tipos. E quem são esses 3 tipos? Vou pôr na tela. Quem são? O interesseiro, o religioso e quem? E o pecador arrependido. Se você reparar, você vai ver que as pessoas que iam até o Senhor Jesus se enquadravam nesse perfil. E preste atenção, não é um rótulo, tá? Porque, por exemplo, o interesseiro pode vir a ser o pecador, ele pode se tornar no pecador arrependido. O religioso também pode se tornar no pecador arrependido. Para ser sincero, eu acho que todos nós, ou a grande maioria, com raras exceções, nós chegamos até o Senhor Jesus como os interesseiros, sim ou não? Porque, como eu disse, a maioria vem até o Senhor Jesus com um certo interesse em alguma coisa, e não há nada de errado você vir a Ele com interesse. O errado é você permanecer sendo a pessoa interesseira. Apesar que eu particularmente acredito que o interesseiro ele nem permanece, quando a pessoa é simplesmente interesseira, ela não permanece. Por quê? Porque se ela alcançar, ela vai sair. E se ela não alcançar, também. Então, dificilmente ele vai permanecer. Mas só para você entender, não é um rótulo, mas eu identifiquei, e vou dar exemplos, esses 3 perfis. Pessoas apenas interessadas nas suas bênçãos, o religioso, que inclusive são 2 tipos de religiosos, o cego, sem entendimento, e o de coração duro, e aquele que é o único que o Senhor Jesus consegue salvar, que é o pecador arrependido. Então, antes de lermos aqui do pecador arrependido, que é onde eu quero focar, que é onde nós vamos ler em Lucas 7:36, eu quero falar aqui rapidamente, dar o exemplo do interesseiro e do religioso, para você compreender. Os que iam até o Senhor Jesus. E o que nós temos, por exemplo, de exemplo na Bíblia? Os 10 leprosos é um exemplo, Os 9, melhor dizendo. Porque Jesus curou os 10 leprosos e só um voltou o quê? Para agradecer. Os outros 9 já alcançaram os seus objetivos. Isso é bem característico da pessoa que é apenas, digamos, interesseiro. Qual é o perfil do interesseiro? Ele não está interessado no que o Senhor Jesus quer dele. Ele só está interessado naquilo que ele quer do Senhor Jesus. Ele só tem interesse naquilo que ele quer de Deus. Então, normalmente ou provavelmente, esse perfil interesseiro, ele não vai ter muito compromisso com Deus. Ele não vai se esforçar para agradar a Deus, para servir a Deus, para ser obediente a Deus. Por quê? Porque ele não tem muito interesse no que Deus quer dele. Ele não tem interesse em agradar a Deus. Na verdade, ele não tem interesse no seu interior. Ele só tem interesse do lado de fora. Ele só quer resolver os seus problemas externos. Ele só quer resolver o seu lado de fora. Ele não importa muito com o seu interior. Está dando para compreender, sim ou não? Então, por isso que ele não tem muito interesse no que Deus quer dele. Então, consequentemente, ele não vai ter muito compromisso. Consequentemente, ele não vai se esforçar para agradar a Deus, para obedecer, para servir, porque ele quer apenas o lado de fora. Esse é o perfil do interesseiro. Então, como eu disse, nada de errado você chegar na igreja com esse perfil. Mas, a partir do momento que eu cheguei na igreja, interessado em resolver os meus problemas do lado de fora, família, financeiro, sentimental, mas aí, ouvindo a palavra, eu me dou conta que eu também preciso mudar do lado de dentro. E aí, de interesseiro, eu me torno no pecador arrependido. Essa é a obra. Está compreendendo, sim ou não? Mas se eu ficar só no interesse, não me comprometo, não me esforço para obedecer, para agradar, não estou preocupado em mudar o meu interior, quero apenas mudar o meu exterior, então qual é a consequência disso? Eu vou desprezar o que Deus tem de mais importante para mim, que é a minha salvação. Eu vou desprezar o maior tesouro, que é a eternidade.
Eu estou desprezando a eternidade por algo passageiro. Eu estou desprezando o espiritual por algo material. Isso não é inteligente. E essa pessoa, obviamente, vai perder a salvação, como os 9 leprosos, né? Jesus virou para aquele único que voltou e disse assim: onde estão os outros 9? Não foram 10? Tudo bem, a tua fé te salvou. Quer dizer, você não foi só curado, você voltou? Então agora, além de curado, você está sendo salvo. Tua fé te salvou. Compreenderam, sim ou não? E um outro exemplo assim, bem rápido, identificado também, foi da multidão, as multidões. Quando Jesus multiplicou o pão e o peixe, ele alimentou ali uma multidão, e Jesus entrou no barco, diz a Bíblia, atravessou o lago para Cafarnaum, para o outro lado, e quando as multidões viram que ele tinha ido embora, todo mundo entrou no barco e foi atrás. Aí chegaram do outro lado e falaram: Senhor, o Senhor por aqui? Quando o Senhor chegou aqui? Sabe aquela conversinha fiada que você detecta logo, né? Que a pessoa... Jesus falou assim: vocês não estão aqui por causa da palavra, do pão da vida, não. Vocês estão aqui por causa do pão que vocês comeram. Não trabalhe pela comida que perece, e sim por aquela que traz a vida eterna. Então, quer dizer, existe esse perfil do interesseiro. E se eu tenho esse perfil, como eu disse, nada de errado. Meu Deus, eu tenho interesse, claro, em ter as minhas bênçãos, em alcançar, mas eu já entendi também que eu preciso mudar. Eu já entendi também que não é só resolver o lado de fora, resolver o lado de dentro também. Compreenderam, sim ou não? E aí o segundo perfil identificado também foi do religioso, os religiosos. E como eu disse, nesse caso tem 2 tipos de religioso. Tem o religioso cego e o de coração duro. O cego é aquele sem entendimento, né? Como Paulo, ele disse, nós falamos na quarta acerca disso. Paulo falou assim: eu oro por eles, porque eu dou testemunho que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. O que é o religioso cego sem entendimento? É aquele que pratica os seus rituais, digamos assim, religiosos, e até então nada de errado, né? Por exemplo, ele vem na igreja, hoje, domingo da misericórdia. Então ele vem na igreja, no domingo da misericórdia, ele ora, ele canta, ele dá o seu dízimo, ele participa da Santa Ceia. Mas quando, por exemplo, ele vai embora, se ele se depara com alguém que precisa de misericórdia, ele não dá misericórdia. Por quê? Porque ele não conhece a misericórdia. Então ele fez tudo aquilo, ele participou, mas ele não compreendeu, ele não teve entendimento da essência do Evangelho. Está compreendendo, sim ou não? Então é esse religioso que até, digamos, é sincero, pratica a sua religiosidade, mas ele não consegue compreender a essência. Então ele apenas faz, mas ele ainda não se transformou. Aí a gente tem como exemplo Nicodemos, que, como eu disse, eu identifiquei esses perfis na Bíblia, pessoas que foram até Jesus. Aí nós temos como exemplo Nicodemos, né, que era um fariseu, conhecedor da palavra, e quando Jesus falou assim: olha, importa nascer de novo. Ele falou: mestre, mas como que pode um homem velho voltar ao ventre materno? Ele não compreendeu, e Jesus falou assim: poxa, você é mestre em Israel, e você não compreende essas coisas? Tipo assim, você conhece a Bíblia, você está tanto tempo servindo, e você não consegue compreender o que eu estou falando e nascer de novo? Não, não é de forma literal, não é? Então, assim, ele não conseguia compreender, e a gente tem que compreender, né? A gente tem que ter humildade, procurar entender a essência, e só Deus se revelando. Bom, para não estender o outro religioso, esse aí é o pior, esse aí é complicado, de todos aqui, esse é o mais complicado. Por quê? Veja só, vou falar para você por que esse é complicado. O religioso, duro de coração, é aquele que normalmente não aceita a mudança, é aquele que tem dificuldade de mudar, é aquele que tem dificuldade de aceitar. Por quê? Porque ele não gosta de ser contrariado, sabe? Ele não gosta de renunciar, ele tem o seu conceito e não muda. Bispo, mas a gente não pode ter o nosso conceito? Pode e deve, mas o teu conceito tem que estar de acordo com a palavra de Deus.
Por exemplo, eu tenho o meu conceito, eu tenho a minha opinião bem formada, eu não vou na cabeça de ninguém. Eu tenho, minha esposa sabe disso, a minha esposa às vezes vai falar comigo alguma coisa, eu falo, não, eu não concordo, não é assim que eu penso assim, pronto, acabou. Mas se porventura ela me mostrar na Bíblia que o meu conceito, o meu pensamento está errado, na hora eu me desarmo. Na hora eu mudo de opinião. Na hora eu reconheço, porque a palavra de Deus é lei. Está compreendendo, sim ou não? A gente tem que ter o nosso conceito, a gente não tem que pensar com a cabeça dos outros. Mas o meu conceito tem que estar de acordo com a palavra de Deus. O meu conceito não pode estar acima da palavra. E o religioso duro de coração, o conceito dele está acima da palavra. Você quer ver assim, um exemplo clássico dentro das igrejas? É aquela pessoa religiosa que tem mágoa, não perdoa e acha que está certa. Mesmo a Bíblia dizendo assim, Jesus falando, se não perdoardes os vossos ofensores, o Pai Celestial também não te perdoará. Ah, eu não perdoo não, porque o que ela fez comigo não se faz com ninguém. E ela acha que está certo. E continua dentro da igreja achando que vai para o céu com mágoa. Pô, esse é o religioso de coração duro. Que é o que acontecia com os fariseus, que iam até Jesus e não aceitavam a mudança, não aceitavam o que Jesus falava. E nós, pelo amor de Deus, não podemos ser esse religioso de coração duro. O nosso conceito, a nossa forma de pensar, a nossa fé, né? A Bíblia fala da fé, um tem fé para comer carne, outro tem fé para comer legume. O religioso diz que é proibido comer. Né? Só para você entender. A Bíblia te dá a opção, né? A Bíblia fala assim, uns têm fé para comer carne, outros têm fé para comer legumes, né? Aquele que tem fé para comer, aquele que não tem fé para comer carne, não condene o que come. Aquele que não tem fé para comer legume, não julgue aquele que come. A fé que tenha para ti mesmo, cada um tem a sua fé, enfim, mas o religioso é diferente. A fé dele diz que ninguém pode comer. Está compreendendo? Sim ou não? Então, o meu conceito não pode estar acima da palavra. Bom, e agora vem o pecador arrependido. Agora, nós vamos ler aqui na Bíblia, e esse perfil é o único que o Senhor Jesus consegue salvar. Inclusive, por que o Senhor Jesus, ele tinha prazer, ele preferia estar no meio, comer com os pecadores, do que com os fariseus? Bom, primeiro, por esse exemplo que eu dei agora, né? A dificuldade de aceitarem. Eles sempre tinham resistência. E segundo, porque era no meio dos pecadores que Jesus encontrava os corações quebrantados, as pessoas querendo mudar. Apesar que não basta ser o pecador, né? Tem que ser o pecador o quê? Arrependido. Porque tem o pecador também que não quer abandonar o pecado. Esse aí eu não encontrei ele na Bíblia. Porque normalmente ele nem vai até o Senhor Jesus, né? Porque ele não quer, ele quer viver no pecado. Enfim, mas o pecador arrependido, vamos ler aqui a exemplo. Aí eu deixei para a gente focar aqui nesse exemplo. A pecadora perdoada. Versículo 36 de Lucas 7, diz assim: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma o quê? Pecadora, todo mundo conhece, provavelmente uma prostituta, né? Sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar os seus pés com lágrimas, e enxugava com os cabelos de sua cabeça, e beijava seus pés, e os ungia com unguento. Então, olhe para mim um instante, essa mulher aqui não é Maria Madalena, né? A mesma que na casa de Lázaro derramou o perfume aos pés de Jesus. Essa é a irmã de Lázaro. Aqui esse relato está em Lucas, apenas no Evangelho de Lucas. Mas fala de uma mulher pecadora, como eu disse, provavelmente, né, uma prostituta, que foi até o Senhor Jesus na casa de um fariseu. Agora, olha para mim, preste atenção. Ela não foi, essa mulher pecadora, não foi até Jesus buscar uma cura, uma libertação, sabe, um milagre. Ela foi em busca de perdão.
Ela foi em busca de mudança interior, ela não foi em busca de mudança exterior. Lembra que eu disse para você, você pode até chegar na igreja querendo mudar o seu lado de fora, né, como interesseiro, mas ao ouvir a palavra de Deus, a gente precisa entender que a nossa principal e maior mudança é onde? É do lado de dentro. Aquela mulher foi até o Senhor Jesus com sede de perdão. Imagine a aflição, a angústia. Por quê? Porque provavelmente há muito tempo ela queria mudar de vida, mas ela não tinha onde ir. Antes do Senhor Jesus era o templo e os fariseus. Ela não podia nem chegar perto do templo por ser pecadora. Ela não podia entrar no templo. Ela não podia, se ela chegasse perto de um fariseu, ele ia expulsar ela, ele ia condenar ela. Então buscar ajuda onde? Mas ela tinha sede de mudança de vida, sede de perdão, sede de sair daquela vida. E o que chama atenção aqui é a liberdade com a qual ela teve, e a segurança com a qual ela teve de ir até o Senhor Jesus. Porque imagina, ela sabia que se ela fosse até um fariseu, ele não iria nem atendê-la, iria expulsá-la. Mas ela teve confiança e liberdade de ir até o Senhor Jesus, de derramar-se aos pés dele, porque ela sabia que ele não iria condená-la, que ele não iria julgá-la. Está compreendendo, sim ou não? Isso é maravilhoso, isso é o que mais agrada a Deus. E você tem que ir até a Deus, preste atenção. Quando o problema é do lado de fora, quando a luta que você está passando é do lado de fora, é família, é financeiro, é saúde, você pode ir até o pastor, o obreiro. E a gente pode te ajudar com oração, orar por você e determinar que essa situação venha mudar. Mas quando a mudança que você precisa é dentro de você, não adianta ir até o pastor, o bispo, o obreiro, quem quer que seja. Você tem que ir a quem? Você tem que ir direto a Ele, ao Senhor Jesus, porque só Ele pode mudar o seu interior. E às vezes a pessoa não fez isso até hoje. Tem gente que só veio até a igreja, ela só vem até a igreja, mas ela nunca foi até ao Senhor Jesus verdadeiramente. Ela só vem até a igreja, ela só vem até o pastor, ela só vem até o bispo, mas até o Senhor Jesus ela ainda não foi. Porque o dia que ela tiver, como essa mulher pecadora, arrependida, querendo mudar o seu interior, aí ela vai entender que não é o bispo, não é o pastor, não é o obreiro. Ela vai entender que só o Senhor Jesus pode dar o perdão, pode curar a alma dela, pode libertar ela. Isso é maravilhoso, porque é nessa hora que você consegue se derramar diante dele. Está compreendendo, sim ou não? É nessa hora que você conhece a misericórdia de Deus. Tem gente que não conhece a misericórdia de Deus por isso. Tem gente que ainda não recebeu o Espírito Santo por isso. Porque o batismo com o Espírito Santo é a misericórdia, que nós não merecemos, mas ela ainda não reconheceu, né, os seus erros, falhas, a sua debilidade, as suas fraquezas. Ela ainda não reconheceu que ela precisa dessa mudança, ela ainda não desejou isso, e por isso ela não foi até o Senhor Jesus pedir a misericórdia. Essa mulher sabia que precisava disso, e por isso ela foi. E aí olha que interessante, versículo 39, diz assim: quando isto viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, só pensou, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele toca, pois é uma pecadora. O Simão aqui, a Bíblia fala, o fariseu, ele disse assim, com ele mesmo ele pensou assim: esse homem não é profeta nada. Chamei esse homem na minha casa. Você vê que o interesse dele, ele queria que Jesus fosse na casa dele, porque Jesus tinha fama. Então o interesse dele era outro, né? E eu trouxe esse homem aqui na minha casa, mas se ele fosse profeta mesmo, ele saberia quem é que está tocando nele, porque essa mulher é pecadora. Aí, meu amigo, o Senhor Jesus, que tudo sabe, tudo vê, disse assim, versículo 40. E respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele disse: dize-a, mestre, né? Sim, senhor, fala, mestre. Olha a hipocrisia, estava pensando mal de Jesus e agora está chamando de mestre, né? Mas tudo bem.
Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros, outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. Aí, só para a gente concluir, vamos continuar. Olha só que forte. Aí o Senhor Jesus disse assim, versículo 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, para quem não sabe, aquele beijo no rosto de cumprimento. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco o quê? Pouco ama. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Os religiosos. E disse a mulher, a tua fé te salvou, o quê? Vai-te em paz. Olha só, para a gente concluir, que coisa gloriosa. Simão pensando mal da mulher, pensando mal de Jesus, quer dizer, da mulher ele já sabia, né? Julgando a mulher e pensando mal de Jesus. E aí Jesus refere para ele uma simples parábola. Um homem tinha uma dívida de 500 denários, outro de 50. Ambos não tinham como pagar e ambos foram perdoados. Quem vai ser mais grato? Não é difícil saber, né? Claro, aquele que a dívida era maior. E aí Jesus usou o exemplo da mulher. Isso é muito forte. Jesus comparou a maneira como a mulher tratou ele e aquele que se dizia de Deus religioso o tratou. Jesus mostrou que a mulher serviu a ele muito melhor do que o próprio Simão que se achava de Deus. E aí Jesus dizendo, mas é assim. A quem muito perdoa, muito o quê? Muito se ama, a pessoa é grata. Quando a pessoa chega na igreja, quando ela reconhece, né, os seus erros, os seus pecados, vem de uma vida errada, vem desejando a mudança interior, e ela recebe essa mudança, poxa, ela muito ama. Quando ela recebe a misericórdia, ela quer servir, ela quer dar misericórdia, ela quer dar para as pessoas o que ela recebeu. Mas ela recebeu muito porque ela amou muito porque ela recebeu muito. Mas o outro, o religioso, preste atenção, aquele que acha que não tem pecado, aquele que acha que é certo, aquele que acha que não tem erro, esse aí despreza a Deus, porque esse despreza a salvação, esse acaba servindo a Deus de qualquer jeito, esse não se preocupa em servir a Deus com o melhor, porque quem pouco é dado, também pouco se ama. Mas foi dado pouco porque ele reconheceu que precisava de pouco. Eu não preciso de muito não, eu não faço coisa errada, eu sou uma pessoa boa, eu faço bem para todos, eu não preciso de muito. Eu não tenho pecado não, eu não preciso de muito não. Então vai receber pouco e pouco vai amar. Mas aquele que reconhece, meu Deus, tem misericórdia de mim. Por mais que eu faça tudo certo, estou fazendo tudo direitinho, Jesus, mas tem misericórdia. Eu sei que a minha justiça é trapo de imundície. Por mais que eu tente andar em santidade, mas comparado à santidade do Senhor não é nada. Por mais que eu procure andar na justiça, mas comparado à justiça do Senhor, isso não é nada, tem misericórdia de mim. Quer dizer, a pessoa que busca a misericórdia, ela recebe. A quem muito deseja, muito recebe, muito se ama. Está compreendendo, sim ou não? Para a gente concluir, cuidado para você que está na igreja, não servir a Deus pior do que uma pessoa que está fora. Cuidado para você, ao exemplo de Simão e da mulher pecadora, e Jesus mostrou para o religioso que aquela mulher, mesmo sendo pecadora, mas ela serviu ao Senhor Jesus melhor do que o religioso. Cuidado para isso não acontecer com você. Das pessoas de fora
das pessoas que não estão, digamos, na igreja, servindo a Deus, cuidado para que elas não acabem fazendo melhor do que você, e você que está na igreja faça pior do que elas. Isso é horrível, isso é vergonhoso. Está compreendendo, sim ou não? Ah, mas como que ela vai fazer melhor do que eu, bispo, se ela não está na igreja e eu estou na igreja? Ora, mas o Senhor Jesus mostrou no trato que a mulher teve com ele, e ele teve com o Senhor Jesus, às vezes no trato com o seu próximo. Às vezes você acha que está servindo a Deus, porque simplesmente está vindo na igreja e praticando a religiosidade, mas, por exemplo, o teu próximo, aí você pega a pessoa que não é da fé, a pessoa que não frequenta a igreja, e às vezes ela tem misericórdia, ela tem mais misericórdia do próximo do que aquele que está dentro de uma igreja, frequentando a igreja, dizendo: eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou de Deus, mas as atitudes dele é pior do que a atitude do outro que não está dentro da igreja. Que isso sirva de lição para todos nós. Está compreendendo, sim ou não? Que não venhamos permitir, em hipótese alguma, eu não permito, eu não aceito que alguém que recebeu menos do que eu venha dar para Deus mais do que eu. Eu tenho a obrigação de dar mais, se eu recebi mais. Então eu recebi o Espírito Santo, eu recebi a cura, eu recebi o perdão, eu recebi a unção dele. Como que eu vou fazer para ele menos do que o outro que ainda não recebeu isso? Eu não quero cometer o erro de Simão. E que cada um vigie para que não cometa esse erro. A gente tem a obrigação de fazer melhor, de servir a Deus melhor do que qualquer outra pessoa que não conhece a Deus ainda. Amém?